Pessoal, fazer uma colocação rápida nesse dia de inverno maravilhoso do Rio de Janeiro. Minha terra, Rio Grande do Sul, está sob o risco de vários eventos climáticos combinados terríveis e quem tiver condições eu convido para conhecerem o Rio de Janeiro. A cidade tem mais de 6 milhões de habitantes, então a violência se dilui em relação a Porto Alegre, que não tem nem 2 milhões de habitantes. E eu me sinto seguro. Evito de ser à noite, é claro. Mas eu gostaria de fazer uma provocação com educação que se discuta, né, que a gente consiga debater. Por que que as pessoas estão se intitulando, por exemplo, de Recife, como fizeram entrevista hoje para o simpaticíssimo, né, o Minha Joia, Meu Cheiro, Thiago Medeiros, se intitulando recifenses ingleses contra, né, a Argentina do Messi, no jogo da Copa de hoje, 15 de julho de 2026. Nós não deveríamos nos colocarmos no lugar dos hermanos. No meu caso, na minha experiência, os hermanos na divisa do meu estado de origem, Rio Grande do Sul, sempre foram pessoas muito bacanas, muito prestativos, muito simpáticos, né? As argentinas também, mais ainda, nos nossos encontros musicais, né? O pessoal da cidade 33, o pessoal da cidade lá na divisa Jaguarão, no Rio Grande do Sul, né? 33 na Argentina. E sempre foram pessoas muito bacanas ao longo da história, né? Nós tínhamos o Festival Internacional de Música, o Iberê Camargo, saudoso amigo, que há algumas décadas eu não vejo. Mas eu gostaria de questionar para vocês assim, não é crueldade para vocês 649 almas nas Ilhas Malvinas serem decapitados, alguns deles, a maioria inclusive, segundo dizem os historiadores, inclusive com botas hoje, né, ainda presentes, né, com restos de uniformes comuns de luta nas Malvinas a 500 metros, ou desculpa, a 500 quilômetros da costa da Argentina, simplesmente sendo uma área requisitada pela Inglaterra, que está a 13 mil quilômetros. Olha a diferença, 500 quilômetros para 13 mil quilômetros. Não parece para vocês uma injustiça? Simplesmente os ingleses com casacos, na época, em 82, com regulação, com termostato, para combater no inverno rigoroso, no frio, com visão noturna, massacrando os argentinos. Mesmo que vocês não conhecessem argentinos bacanas, como eu conheci e conheço, né, e posso citar nomes, não parece para vocês que é injusto apoiarmos quem não é sul-americano? Os argentinos estão aqui do lado. Não só citando o Mercosul, mas por todas as circunstâncias de anos e anos, décadas, séculos de parceria em várias situações. Não é estranho o brasileiro apoiar a Inglaterra? Gostaria de solicitar essa reflexão, esse debate educado, dentro da possibilidade, da civilidade que está tão rara hoje em dia, e convocar as pessoas para que se unam mais, né, nos seus conglomerados geopolíticos, a fim de desenvolver, né, a evolução. Não adianta a gente ficar naquela mesquinharia boba, né, de provocação futebolística e política também. E aqui, encerrando já esse vídeo curto, que eu estou me recuperando de uma cirurgia, mas de que adianta ficarmos brigando entre direita e esquerda? A gente tem pessoas erradas na esquerda, na extrema direita, temos torturadores, temos pessoas cruéis. Então, de que adianta realmente a gente ficar defendendo com unhas e dentes e brigando entre a gente? Se diariamente, a cada 15 segundos, uma mulher é agredida fisicamente, 4 perdem a vida só no Brasil. Isso ocorre também na Alemanha, na Itália, em países ricos. Apoie a nossa campanha pela criação do grupo Construindo Casas Saudáveis ou Construindo Condomínios Saudáveis, é uma derivação, para que a gente possa combater com a educação jurídica moderna adaptada, que é o método, para espalhar esse conhecimento jurídico e rever os erros. Assim como na aviação, cada avião que cai, no canal do Lito de Souza, né, Aviões e Músicas, cada avião que cai significa uma evolução para a aviação mundial. É feita uma adaptação, né, do que houve de erro, né? Eu vou citar um exemplo do jatinho de 1991, né? Perfeito,
funcionamento, os pilotos competentíssimos com milhares de horas de voo, e simplesmente não entenderam 12 mil pés, acharam que era 9 mil pés na aproximação na América do Sul, depois de pousar entre Brasília e Manaus, né? E passaram a floresta amazônica, entraram em área internacional, não entenderam espanhol, acharam que sim, que entenderiam, e isso custou a vida do presidente da Tubos e Conexões Tigre e de um outro empresário que agora não lembro o nome. Mas essa falha, ela serve para a evolução. Por que a gente não faz a mesma coisa? Fazendo uma metáfora entre os mecânicos de aviação, entre os engenheiros de aviação, a nós homens, que temos a sorte, a honra de pilotar aviões, né? No meu caso, 25 anos, eu tenho como companheira uma moça que, comparativamente a um avião, seria o que? Um Boeing 777, um Airbus A380, que eu tenho na mais alta estima. Inclusive estou ficando já na fase de idoso. Não quero que o 02 maltrate, só porque vai rotular, entre aspas, como baixinha invocada. Não é justo. Então eu conclamo os homens que participem dessa discussão educadamente, para que a gente trate melhor as nossas companheiras, os presentes de Deus, que a maioria são, é óbvio que tem pontos fora da curva, tem mulheres que não são bacanas, que não são corretas. Aí a terapia, a psiquiatria vai atuar, vai agir, mas não se espanque. Não perca a sua liberdade, 40 anos de prisão, porque você vai espancar uma mulher e sem querer, num crime pré-doloso, ela pode vir a bater a cabeça, quebrar o pescoço, e você perde o segundo maior bem da vida, que é a liberdade. Pense bem se vale a pena. Óbvio que não vale a pena. Quando é na frente da criança, então, de filhos, filhas, a pena é agravada para 60 anos de prisão. A dor dessas crianças não há dimensão, não tem como comparar. A você ver, eu digo por relatos, por exemplo, de clientes que viram a mãe ser espancada com 10 anos, 12 anos de idade e não tinham força para segurar o pai. E tem muitos mais exemplos que a gente pode ir conversando e juntando exemplos, que a advocacia tem que fazer também, tem que passar também por um saneamento. É muita sujeira, é um mar de lama o que a gente vê atualmente, e envergonha muitas pessoas de má índole estarem acumulando riqueza, comprando testemunhas, como a própria Adriana cita na novela Quem Ama Cuida. Está lá o advogado Ademir Santana fazendo palestra de ética na profissão. Não é incrível? Eu tive a sorte de conhecer pessoalmente o Valcir Carrasco. Gostaria de manter o contato. Estou pensando inclusive em ir até o endereço dele, que eu sei onde fica, no Leblon, para deixar na portaria algumas recomendações jurídicas, que ele fale sim em honorários de sucumbência. É muito importante que na prática o filho do Ademir Santana, o Pedro Santana, interpretado pelo talentosíssimo Chá Suede, né, que foi muito elogiado pela minha amiga Natália Timber, né, que conheci pessoalmente, visitou a minha casa, meu filho, minha esposa, né. Foi uma experiência de alguns anos de amizade que, infelizmente, com o tempo nós perdemos o contato. Mas o Pedro Santana teria perdido todos os bens, né? O sócio dele também teria perdido todos os bens pelos honorários de sucumbência. Então seria interessante se a novela pudesse mostrar, né, que a vida real ela é muito, muito diferente do que está sendo apresentado de forma leve. Por mais importante que seja, que não impacte as pessoas, mas a gente poderia sim, né, mostrar que esse machismo arraigado continua, né, o Uli, né, com a Fábia, por exemplo, o Ulisses, do queridíssimo Alexandre Borges, que eu tive a honra também de conhecer pessoalmente, que foi um queridíssimo comigo. Quando eu o encontrei lá na casa dele em Ipanema e fomos para o Projac, na época do meu empreendedorismo Direito sobre Rodas. E ele está representando um machista que proibiu a Fábia de dançar, porque estava, né, tocando o professor de dança. Não tem como ser diferente. Mas são reflexões que a gente vai paulatinamente sugerindo, apresentando como evolução na sociedade. O direito é um organismo vivo, está sempre em movimento. A gente precisa implantar isso também na movimentação, no reflexo das leis. E vamos trabalhar enquanto há tempo, porque a vida é muito curta. Como dizia o grande amigo fascinado pela área jurídica, José Wilker, que eu tive a honra também de conversar muito sobre o juridiquês, e pouco tempo depois ele partiu, mas eu fiquei assim muito satisfeito, muito impressionado pelas
várias expressões de agradecimento, que ele me falou que ele se surpreendia, né, com as descobertas que ele estava fazendo, baseado no meu suporte de muitos livros lidos, antes inclusive de eu fazer IBMEC no Rio de Janeiro, né, onde eu me formei em Direito. Mas eu diria que ele tirou uma carga dos ombros. Não sei se vocês sabem, né, a maioria não deve saber. José Wilker chegou a cursar um semestre de Ciências Sociais, de tanta vontade que ele tinha de fazer Direito. Ciências Jurídicas e Sociais, mas ele passou no vestibular para Ciências Sociais. E uma semana antes de partir ele falou: Boris, você não faz ideia da satisfação que eu estou tendo de descobrir que várias ilusões, várias visões românticas que eu tinha, você simplesmente as derrubou por terra. Então isso é uma satisfação muito grande, da gente ouvir de uma enciclopédia ambulante, como era chamado, né, o queridíssimo ator José Wilker, né, que a gente colaborou de alguma forma. Então eu peço, se vocês puderem compartilhar esse vídeo, por favor, que pessoas bacanas e influentes, como a Tata Werneck, que eu também conheci pessoalmente, junto com o Anderson de Rize, com várias pessoas, Lúcia Veríssimo, o Fafá, né, Antônio Fagundes, que a gente possa unir forças e usar, né, esse grau de divulgação que eles têm, dessa campanha pelo Grupo CCS Construindo Casas Saudáveis, que já nasce grande, para ajudar a evitar esse absurdo de violência emocional, verbal e física contra meninas e mulheres. E outras áreas de atuação também, como a educação antirracista, o empreendedorismo, abro parênteses aqui, já encerrando o vídeo, do empreendedorismo fascinante da criação da Trans Brasil, que foi um vídeo, um short que eu publiquei, que o filho do dono da Sadia percebeu que alguns frangos congelados estavam chegando estragados, saindo de Concórdia, Santa Catarina para São Paulo, e começou a Trans Brasil e ampliou para carga e passageiros. Mas infelizmente teve o mal do Brasil, que foi a corrupção, que invadiram, né, a empresa. Um ex-policial, como diz no vídeo no YouTube, quem quiser eu compartilho o link, onde passou a saquear 51 milhões de dólares para ilhas fiscais, paraísos fiscais, e acabou levando a bancarrota Trans Brasil, que simplesmente na década de 80 foi a primeira empresa brasileira a comprar um avião 767. Inclusive eu voei na década de 80 para Recife em janeiro de 87 e era uma potência. Trans Brasil chegou a ultrapassar Cruzeiro, estava somente atrás da Varig. Então são coisas da vida que a gente tem que deixar para os mais jovens, o combate a esse câncer do Brasil, que é a corrupção, e o respeito às meninas e mulheres, que é possível sim. Sonho que se sonha junto vira realidade. Vamos nos unir, vamos conversar e melhorar esse mundo que, como dizia meu pai, nós não ficamos para semente. A vida é curta e vamos fazer tudo o que a gente puder fazer para deixar o mundo melhor para os nossos jovens. Em retribuição ao Rio de Janeiro, que tão bem me acolheu desde a década de 80, esse trabalho também é pela diminuição da violência no Rio de Janeiro, que é possível sim. Um grande abraço, fiquem com Deus, muita saúde para vocês e suas famílias.